amigo investidor florestal, como é que vocês estão? Beleza? Eu quero trazer para vocês, vocês já viram o título aí do vídeo de hoje, tá? Então o vídeo de hoje vai falar um pouquinho sobre a questão produtiva entre semente, você iniciar uma produção florestal a partir da produção das suas próprias mudas, e a gente também vai falar um pouquinho sobre a compra dessa muda já pronta em viveiros, em locais já pré-estabelecidos, para que vocês adquiram a muda pronta, tá certo? Então, roda a vinheta. Não tá, a gente não tem vinheta ainda, né? Desculpa aí, pessoal. Então, corta esse pedaço. O quê? Não tem produção? Não tem como cortar? Então toca assim mesmo, né? Vai assim. Beleza, galera. Seguinte, a produção florestal, ela parte de dois princípios. Então você precisa ter uma muda, né? Você precisa ter uma planta para começar a produzir uma floresta, tá certo? Essa é a base do princípio para a produção de florestas, seja em qualquer lugar, seja aqui em Goiás, onde a gente está falando aqui agora, né? Goiânia, seja a questão de outros estados de base florestal, como Mato Grosso, o Paraná, Amazônia, né? Então, da onde você vai partir? Você tem que partir do princípio que você tem que começar de alguma coisa, tá? Dentro disso, o que a gente tem? A gente tem ou que você pode iniciar a produção da sua própria, né, floresta através de sementes, se for o caso, né, a produção florestal através de sementes, ou você pode adquirir as mudas já prontas de pessoas que fabricam, né, essas espécies que você vai produzir. No caso, por exemplo, a gente traz alguns exemplos porque a gente tem vivência bem bacana nessa parte. Por exemplo, mogno africano. Muitas pessoas me perguntam: Douglas, é mais vantajoso eu produzir a minha semente, né, e eu produzir minha muda, tô louco aqui, produzir a minha muda, ou eu comprar essa muda pronta? Então, vamos partir de dois princípios, dois aspectos principais. Qual o tempo disponível você tem para trabalhar em cima desse processo? E dois, qual o recurso financeiro que você tem para iniciar esse processo, tá? Então, as mudas hoje, elas vão dizer que elas são o ativo, né, o recurso, o insumo um pouco mais caro para o seu início do seu planejamento, da sua implantação florestal, tá certo? Dentro disso, então, se você tem um capital, né, falando do ponto 2, se você tem um capital que te condiz e que vai te permitir comprar as mudas prontas, ótimo, né? Porque você já vai estar adquirindo um produto acabado. Então, esse produto acabado já está pronto para o plantio, o que vai te facilitar várias operações aí dentro do processo, tá? Então, aqui tem uma muda, né? Ela tem aí em torno de uns 4 meses, tá? Uma mudinha. Essa espécie aqui é mogno africano, Caia senegalensis. Então, esse é um produto quase acabado, né? Vamos dizer assim. Ela foi produzida em tubete, você já comprou no viveiro, você não teve o trabalho de combater um fungo, combater uma praga. Então, você já pegou a muda pronta, ok? Então, esse é um ponto. A muda já vai para o campo e você vai plantar essa muda já preparada para o plantio, o que vai te facilitar N atividades, ok? Douglas, eu tenho a fazenda, tem um cara que trabalha aqui comigo, eu já vi um pouquinho sobre como faz para produzir essa muda, eu preciso de orientação sua e tal, vou adquirir as sementes. Então, as sementes, elas vão te propiciar fazer mais mudas a um custo mais baixo, só que você vai ter mais atividades a serem desenvolvidas, tá certo? Então, aqui tem algumas sementes, ó, tá? Olha aí as sementezinhas, essa também Caia senegalensis. Então, se você tem o insumo semente para produzir a muda, beleza, então você pode produzir também. Você vai ter um custo menor e vai conseguir uma quantidade de mudas. Se não, você já vai fazer comprar a muda. Então, qual é mais rentável, Douglas, do ponto de vista? Isso depende do seu projeto, depende do seu tempo. Então, se você tem tempo de esperar a semente passar 8, 9, 10 meses para ficar pronta e chegar no padrão de muda, beleza. Então, você tem um processo que você iniciou bem antes e você teve um planejamento mais alinhado e conseguiu produzir as suas mudas. Se não, você vai pegar um produto acabado que vai ser bem mais fácil de você lidar com ele em campo, que ele já foi todo tratado, então você tem menos dor de cabeça, tá certo? Então esse é mais ou menos um patamar.
a produção de mudas a partir de sementes, seja elas para eucalipto, né, também tem essa questão, algumas espécies ainda são produzidas em semente, a não ser que seja clone, aí você tem que ter um processo mais elaborado, lógico que você não vai conseguir fazer isso de qualquer jeito, então é melhor você comprar já essa muda acabada, tá? Mas quando a gente está falando de sementes, sementes de teca, guanandi, mogno africano, mogno brasileiro também, tem muita gente procurando em sementes, você pode fazer esse acabamento sem problemas, tá certo? Mas se não, opte pela muda. Se você tem tempo, opte pela semente. Isso vai muito de produtor para produtor, tá? O preço e custo vai variar de cada região, mas fica a critério de vocês fazer isso aí e despender esse tempo para a produção, tá certo? Então o vídeo de hoje era isso, para vocês terem uma noção de como é a questão das sementes e das mudas, beleza? Então optem aí pelo que for mais interessante para vocês. Contem com a gente para dar assistência e apoio. Então estamos aqui, estamos junto, tá? Deixa aquele like maroto, clica aí, inscreva-se no canal também se você não é inscrito, que a gente vai estar sempre renovando um vídeo por semana, alguma coisa assim, para que vocês acompanhem esse mercado. A gente também vai trazer informações de mercado em tempo real, questões de mercado aqui em Goiás, mercado em outros estados, como é que tá essa saída, como é que tá indo esse material, não tá indo, não tá saindo, deu quebra, deu bolso, como é que tá, beleza? Então a gente vai tentar trazer isso para vocês semanalmente, pelo menos um vídeo por semana a gente vai postar aí para vocês, beleza? Então é isso, abraço, tamo junto, beijão!